Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 13 de fevereiro, segunda-feira, da sexta semana do tempo comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje, a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São Marcos. E esse Evangelho de hoje vem nos falar sobre sinais. Os fariseus, ali da época de Jesus, queriam pô-lo à prova, queriam provar Jesus e pediram a ele um sinal. Por quê? Eles queriam ver a graça de Deus? Não. Eles queriam apenas colocar Jesus à prova, ter algum motivo para condenar Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, ele fica bravo, Olha o que nos diz o Evangelho. Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. Esses fariseus, esses judeus da época, eles queriam um sinal de Deus, mas eles não percebiam que o maior sinal já estava diante deles, que era o próprio Jesus Cristo. Jesus é o maior sinal visível de Deus. É o próprio Deus que se encarna, é o próprio Deus que vem até nós. Então Jesus, ele é o maior sinal que poderia existir que pode existir e estava na frente deles, e mesmo assim eles não o perceberam. E nós, diante disso, quantas vezes nós também pedimos para Jesus um sinal? Nós pedimos para Jesus um sinal e não percebemos que o maior sinal de Deus está na nossa frente, que é o próprio Jesus Cristo. Às vezes a gente quer basear a nossa fé em milagres. A gente quer basear a nossa fé em coisas extraordinárias, quando na verdade não é isso que Deus nos pede. Os milagres sim podem acontecer, as graças grandiosas podem sim acontecer, mas elas não podem ser determinantes da nossa fé. A nossa fé não pode ser baseada nisso. Tem que ser baseada em Jesus Cristo, que é o único sinal, o verdadeiro sinal de Deus. Muitas vezes nós colocamos Jesus à prova, como os judeus, os fariseus da época fizeram. Jesus, o Senhor tem que fazer isso para mim. É desse jeito que eu quero. Então a gente às vezes submete a Deus nossas vontades, quando na verdade deve ser o contrário, submeter-nos à vontade de Deus. Então, meus irmãos, é importante que a gente reflita sobre o que nos diz o Evangelho de hoje. Quantas vezes nós colocamos Jesus à prova, querendo de Deus um sinal, mas na verdade o sinal de Deus está na nossa frente, o próprio Jesus Cristo. Na Eucaristia, na Santa Cruz, na Palavra, o próprio Deus se manifesta, em nosso meio. E esse é o maior sinal. Então, meus irmãos, que através da graça do Espírito Santo a nossa fé possa ser baseada nisso, possa ser baseada nesse encontro pessoal com Jesus, para que seja uma fé firme, viva, uma fé que realmente transforme a nossa vida. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Uma ótima segunda-feira a todos.
paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.